Saudações, Vete, tudo bem com vocês? Vamos então continuar agora a nossa terceira parte sobre o protocolo recovery, tá? Dessa série que nós dividimos em 3 partes, falando sobre o suporte básico à vida. Vamos entrar agora no suporte avançado à vida, ok? Primeiro eu queria pedir para vocês, se inscrevam no nosso canal aí do YouTube, deixa o seu like, comenta, compartilha, passa para frente essas informações. Para a gente é muito importante para que a gente continue divulgando e trabalhando bastante em cima disso e passando as informações. Tá? E aproveitando aqui, eu queria convidar vocês para participar do nosso curso de urgência e emergência, que está fantástico. A gente conta aqui com a presença de palestrantes de ponta, né? Como vocês podem ver. E eu queria convidar vocês para que se inscrevam. E é isso aí, galera. Espero vocês no curso. Entre em contato com a gente, que a gente sempre responde. E aí a gente já faz a sua inscrição, tá? Sem mais delongas, vamos entrar então no suporte avançado à vida. No tratamento de suporte avançado à vida, a gente precisa principalmente pensar que é um paciente onde a gente vai precisar fazer terapia com uso de vasopressores, tá? É necessário fazer correção hidroeletrolítica, correção de equilíbrio ácido-base, tá? Isso é imprescindível para os nossos pacientes, tá? E principalmente correção dos déficits de volume para que aquele paciente chegue hipovolêmico. A pergunta que eu deixo para vocês: desfibrilação precoce é algo importante na nossa rotina no suporte avançado? É algo que nós utilizamos muito na rotina de UTI? Ainda na veterinária não é uma rotina tão frequente. No entanto, é muito importante, em muitos trabalhos, inclusive no próprio protocolo Recovery, mostra a eficiência e eficácia do uso de desfibrilador, tá? E a gente vai abordar a questão do desfibrilador logo na sequência, não vai demorar muito tempo, a gente já vai falar um pouco sobre a desfibrilação em si. Entrando nos vasopressores, a gente sabe que durante uma parada cardiorrespiratória, apenas 25 a 30% da perfusão coronariana e cerebral ela é atingida. Então, o uso de vasopressores ele tem principalmente o intuito de mandar o sangue da periferia para a região central. Então, para que a gente consiga suprir essa falta de perfusão coronariana, porque a gente está pensando que a gente está numa Via Dutra, numa Ayrton Senna, em qualquer rodovia de grande velocidade. Você vem atingindo aquela velocidade de 120, 100 km por hora. De repente teve um acidente. O trânsito que está aqui para trás, ele vai começar a congestionar. Então, pensando nisso num sistema circulatório, isso é muito prejudicial. Eu vou ter hipoperfusão, então as células não vão receber os nutrientes, coisas que a gente já comentou no vídeo passado. Se você ainda não viu, na descrição aqui tem a parte 1 e parte 2 do vídeo, então vai lá, corre que dá tempo de você assistir. Assiste esses outros vídeos antes de continuar esse, beleza? Então a questão da hipoperfusão, ela acaba sendo o carro-chefe aí para causas de morte, né, desses nossos pacientes. Então, quando nós utilizamos de vasopressores, a gente consegue aumentar a resistência vascular periférica. Lembrando lá que na formulazinha do débito cardíaco, que inclusive tem lá no nosso Instagram, se você quiser ver, uma colinha bem legal, a resistência vascular periférica é a força, junto com a pós-carga, né, ela é a força que se opõe à pré-carga e à contratilidade. Então, ela precisa fazer uma força contra, né? Então a gente tem o coração que está bombeando aqui e é um sistema pressurizado, então eu preciso fazer uma força que se oponha, até para que eu tenha fechamento de válvulas, porque, por exemplo, quando eu faço, só um parênteses, a gente não vai entrar em hemodinâmica aqui, mas só quando eu faço que eu tenho um bombeamento, eu tenho uma pressão dentro do coração, uma outra pressão. Esse movimento de contração, eu vou ter que aumentar a pressão intracardíaca para que eu ejete o sangue com mais força para fora. Essa força, você concorda comigo que ela tem que ser maior do que a resistência? Então, se eu tenho algo contra a parede, que ela está resistindo ali, o que eu preciso fazer? Eu tenho que empurrar com mais força para que eu consiga atingir esse objetivo de jogar esse sangue para frente, né? E aí, quando eu atinjo a força maior, eu empurro o sangue e aí depois, com a dilatação da câmara cardíaca, há uma igualdade de pressão. Concorda comigo?
e quando há uma igualdade de pressão, então tende a aliviar essa resistência, a diminuir essa resistência, e aí eu começo a depois ter um aumento dessa resistência de novo para poder empurrar o sangue. Eu vou fechar de novo essa válvula, então a válvula que estava aberta, por gradiente de pressão, ela acaba se fechando de novo. Mas como eu falei, não vamos entrar muito no caso mais profundamente na hemodinâmica. Se você quiser aprender hemodinâmica de verdade, vem para o nosso curso e fala com o professor César Ribeiro, que esse manja muito. Continuando, qual é a droga de eleição no suporte básico à vida, para a gente poder fazer uma reanimação cérebro-cardiopulmonar? A droga de eleição hoje é a epinefrina, famosa adrenalina. E nós temos aí a questão, uso uma dosagem, eu pego qualquer dose, faço sobredose, doses altas de epinefrina, então eu posso causar então uma hipóxia do miocárdio, vou piorar ainda essa perfusão cardíaca e a capacidade coronariana, que já estava reduzida, fica ainda mais reduzida. Então a dose de eleição é de 0,01 miligramas, ou seja, dose baixa, né, 0,01 miligramas por quilo a cada 3 a 5 minutos do ciclo de ressuscitação cérebro-cardiopulmonar. Você viu por que eu não consigo deixar separado o suporte avançado do suporte básico? Porque o suporte básico eu estou fazendo a compressão, estou lá por 2 minutos, lembra? Então, quando eu faço a introdução, quando eu entro com adrenalina, eu estou ali fazendo a ressuscitação ainda, então eu estou dentro desse ciclo. Então, a cada 3 a 5 minutos eu preciso injetar mais um pouquinho de adrenalina, tá? Não é assim, eu fiz adrenalina, não voltou, vou fazer de novo, porque daí você vai estar sobredosando esse paciente. Muitos estudos já demonstram que o uso de adrenalina intracardíaca tende também a causar até mesmo necrose do miocárdio, por conta dessa hiperperfusão. Uso de vasopressina. A vasopressina ela não tem efeito inotrópico nem cronotrópico. Isso significa que ela não aumenta a contratilidade nem a frequência cardíaca, mas ela pode ser associada aí independente da adrenalina. Tem alguns estudos questionando se ela é mais eficaz ou não que a epinefrina. No entanto, ainda não se tem um número de estudos para a gente poder comprovar isso. Alguns estudos mostram que pode ser, outros que não, mas sempre são muito contraditórios. Então a gente ainda não usa, a gente usa o que é certo, adrenalina sempre, beleza? Só que a maioria desses estudos fazendo uso de vasopressina demonstraram que tem uma sobrevida em pacientes hipovolêmicos, então aumenta a sobrevida desses pacientes. E a dose utilizada é de 0,8 unidades por quilo intravenoso, tá bem? E ela pode ser substituída ou então ela pode ser utilizada em combinação com a epinefrina a cada 3 a 5 minutos também. Atropina. A atropina no uso da ressuscitação cardiopulmonar, ela não tem efeitos benéficos, muito pelo contrário, ela piora bastante o prognóstico. Ela é utilizada principalmente em bradiarritmias. Então a gente tem bradicardia, pode-se utilizar a atropina para poder tentar aumentar a frequência cardíaca, tá bem? No entanto, para parada cardiorrespiratória ou para parada cardíaca, não se usa a atropina. Tem alguns trabalhos também mostrando uma melhor taxa de sobrevida em pacientes associando a atropina com adrenalina. E nesses trabalhos mostram que a atropina, junto com a epinefrina, né, com a adrenalina, ela é eficiente, mais eficiente do que quando utilizado epinefrina e dextrose. Entramos na desfibrilação. Como eu falei para vocês, o intuito de hoje dessa aula não é falar exclusivamente de cardio, tá? Então aqui nós temos um ciclo cardíaco considerado normal, né, nessa primeira imagem da direita. Uma frequência cardíaca acelerada, são chamadas de taquicardias, né? E bradicardias, que são uma frequência cardíaca mais lenta. E lá embaixo, na última imagem do eletro, nós podemos ver um batimento cardíaco irregular. Tá? Qual é o tipo de arritmia de escolha para se entrar com desfibrilador? É qualquer um? É que nem Grey's Anatomy, que eu venho, coloco a paleta do desfibrilador e afasta, faço, e a pessoa vai voltar à vida? Não é assim que funciona. Ele é utilizado principalmente para que eu consiga, no caso de taquicardias ventriculares sem pulso, ou então em fibrilações ventriculares, eu faço com que aquelas células que estão todas desconjuntadas, todas desorganizadas, eu dou um choque e elas vão,
Parou. Aí agora eu vou reorganizar elas. Volto para a compressão torácica, volto a fazer uso de vasopressor e vamos tentar fazer com que esse coração volte a ter uma frequência. Mas ele é indicado para esses dois casos. Então, se eu tenho simplesmente um ritmo igual a esse primeiro, esse primeiro aqui acaba não sendo indicado o uso de fibrilação. A gente vai utilizar em arritmias irregulares, né, em ritmos cardíacos irregulares, como por exemplo a fibrilação atrial, tá? Que está aqui logo abaixo, como vocês podem ver. Então, logo aqui abaixo, nós temos a fibrilação atrial. E aí, como eu falei, a gente entra com o cardioversor, ele vai dar o choque, normalmente você usa de 4 a 6 joules por quilo, e aí você tem uma reorganização dessas células, tá? Então as células vão ficar reorganizadas aqui. Esse é o intuito principal. Então eu sempre vou utilizar em paradas cardiorrespiratórias seguidas de fibrilação atrial ou então de taquicardias ventriculares com ausência de pulso. Uso de antiarrítmicos. Dentro das arritmias, nós temos as arritmias sinusais, que é muito comum em cães, que são aquelas frequências que eu estou tum-tum, tá, tum-tum-tum, tá, mas que ele tem a morfologia das ondas P, complexo QRS e onda T, normais. A gente vai se preocupar quando a gente tem aquelas ondas bizarras, ou eu tenho um bloqueio atrioventricular, aí sim eu me preocupo, aí sim eu preciso identificar qual tipo de arritmia e como tratar ela, tá? Tudo isso vai ser discutido no nosso curso. Não estou aqui para fazer só propaganda, mas realmente vai ser discutido no nosso curso esses detalhes. Então, se você quer saber mais o que fazer quando estiver frente a uma arritmia em si, aí a gente comenta no nosso curso com o professor Lucas Navarras, que é um cardiologista de ponta aí. Então, como antiarrítmicos, os mais utilizados é a mildarona, lidocaína e magnésio. Além disso, faz parte do suporte avançado à vida o conhecimento de agentes reversores. Então, se eu tenho intoxicação por opioide, poxa, eu posso utilizar uma naloxona. Se é por benzodiazepínicos, nós temos o flumazenil, tem o antipemazol para alfa-2 agonistas. Então, por exemplo, é muito utilizado hoje dexmedetomidina nos pacientes em anestesiologia, certo? Nas anestesias gerais, protocolo pré-anestésico, dexmedetomidina. Hoje é muito famoso o quarteto, né? Que você usa 10, midazolam, ketamina e metadona. Por vezes, e por literatura, pode acontecer de um alfa-2 agonista causar algum tipo de arritmia, e se não for tratado da maneira adequada, o paciente pode evoluir para parada cardíaca, tá? Então, você ter noção do que foi utilizado aqui e o mecanismo de ação dos medicamentos é de extrema importância para que você consiga atuar e melhorar a condição desse seu paciente, tá bom? Então, como alternativa, nós temos o antipemazol. A terapia com eletrólitos também faz parte do suporte avançado à vida, então cálcio, potássio, então a suplementação é muito importante, e principalmente se eu tiver acesso à hemogasometria, né? Hoje cada vez mais tem ganhado força a hemogasometria, a maioria dos néfros aí não vivem sem, e tá certo, eu acho que essa é a evolução que nós temos tido, e para o intensivista acaba sendo importantíssimo. Beleza, meu paciente voltou, agora eu sou um super-herói, consegui salvar esse meu paciente? Não, seu trabalho ele não acabou ali. Ele está só começando por uma longa noite. Agora eu tenho a abordagem secundária desse meu paciente. Então é um paciente que eu vou precisar monitorar intensivamente. É um paciente que eu preciso controlar os padrões hemodinâmicos, porque se a gente teve uma parada cardiorrespiratória, a gente teve aquela estase, a Dutra ou a Ayrton Senna pararam, e aí a gente precisa, como voltou tudo a funcionar, a gente precisa ver como está essa perfusão. Eu posso ver através do lactato, por exemplo, acaba sendo uma ferramenta muito utilizada no internamento e muito importante, que precisava ser utilizado com mais frequência, além disso, por conta da análise perfusional desse meu paciente. Então, se esse meu paciente voltou, vamos então para a abordagem secundária do meu paciente, que nós não vamos falar disso nesse vídeo, tá? Então, se vocês querem que a gente fale sobre a abordagem secundária do paciente crítico, comenta aqui embaixo, deixa o seu gostei também, porque isso vai ajudar que a gente saiba que esse é o objetivo dos vídeos, tá bom? Então, de forma resumida,
a gente montou esse fluxograma aí para vocês de ressuscitação cerebro-cardiopulmonar. Então, se o paciente ele não tem respiração, não tem pulso ou batimento cardíaco, então eu preciso restabelecer as vias aéreas, eu vou fazer já a compressão torácica, como a gente falou no suporte básico à vida. Eu consigo fazer um eletro no meu paciente, está sem fibrilação, então beleza, eu continuo fazendo a compressão torácica. Agora esse paciente eu tenho um eletro, ele tem fibrilação, vou desfibrilar esse paciente. Daí eu entro com o desfibrilador, afasta, sai todo mundo, aí Grey's Anatomy, pá, dou aquele choque, e aí o paciente... Aí depois eu volto a fazer a compressão torácica para que esse paciente volte às condições normais, tá bem? E eu vou voltar a fazer a compressão torácica depois dessa desfibrilação. E aí depois eu posso continuar, eu vou precisar fazer uma monitoração mais adequada desse paciente. Então, se esse meu paciente retornou, a abordagem secundária desse meu paciente, que pode ser um tema para um próximo vídeo, tá bem? Mas isso tudo depende de vocês. Vamos lá, eu acho que a gente falou muita coisa, acho que a gente conseguiu abordar um assunto bastante extenso, embora seja bem protocolado e tenha suas complexidades. Então a gente conseguiu abordar de uma maneira que eu acredito que tenha sido útil. Agradeço vocês de coração, espero que vocês realmente tenham gostado. Um grande abraço, valeu, tchau, fui!